Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Yuri, sou professora da Matemática D. Eu dou aula nas sedes do Centro de Santa Felicidade e hoje nós vamos para a nossa primeira aula da frente de Matemática D. Como nossa aula ela é relativamente curta, eu vou explicar um pouquinho sobre como as nossas aulas vão acontecer, nossas 4 apostilas. Vou também explicar um pouquinho sobre como funciona o sistema do Enem, porque eu fiz ele o ano passado, e aí eu costumo trazer um pouquinho dessa experiência, vou trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, e dar algumas dicas sobre como proceder durante essas 7 primeiras aulas, tá ok? Tá ok? Vamos lá então. Como que vai proceder então? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês darem uma olhada. Nós temos 4 apostilas que vocês já adquiriram, certo? Elas são separadas em 7 aulas, porque são 7 semanas. Então, nessas 7 primeiras aulas, nós temos a matemática básica. Nessa matemática básica, a gente vai ver tudo. Vamos fazer uma revisão. E essas aulas, elas acontecem porque a gente teve essa necessidade muito tempo atrás, né? Quando o cursinho apareceu. Então, essas aulas, elas são aulas que a gente chamava antigamente de nivelamento. Hoje, a gente coloca já como base mesmo para as matemáticas, porque elas são muito importantes para todas as frentes de matemática, certo? Então, essas 7 primeiras aulas, que é a da primeira apostila, eu vou apresentar para vocês essas aulas de matemática básica. Depois, as nossas 7 aulas, elas vão para a apostila 2, para trigonometria, ok? Depois, o finzinho de trigonometria, 2 aulas na apostila 3, mais 5 aulas de matemática financeira. Depois, na apostila 4, 4 aulas de estatística, depois mais 3 aulas de revisão de tudo. Então, essas 3 aulas de revisão. Uma aula de trigonometria de revisão, uma aula de revisão de matemática financeira e uma aula de revisão também de estatística. Beleza? E eu sei que você falou, mas puxa vida, professora, trigonometria. Vai cair por terra esse mito de que trigonometria é difícil, ok? Trigonometria não é difícil. Eu quero que vocês tirem isso da cabeça hoje. Comecem hoje, para que no final esteja tudo certo. Porque no final de tudo isso, your body is ready, falando inglês, que aqui é bilíngue, né? Vai cair na prova é bilíngue. Seu corpo, sua mente, vai estar tudo certo. Porque a gente vai chegar com os 2 pés no peito de todo mundo, passando todas as provas, fazendo todos os exercícios, certo? Certo. Então, na apostila 1, o que a gente tem? A nossa matemática básica, certo? Por que matemática básica, professora? Por que matemática básica? Primeiro, para não passar vergonha, certo? Então, aí nós temos que estudar para não passar essa vergonha, essa necessidade que a gente tem de passar vergonha. O corpo foi feito para passar vergonha. Então, a gente estuda para não passar vergonha. Segundo, porque a matemática básica está em tudo, certo? Está em tudo mesmo. Então, tá desde o seu troco que você facilita pro cobrador do ônibus, que você facilita para moça do supermercado. A matemática básica, ela tá na física, ela tá na regra de 3 de química, né, Machado? Ela tá em tudo, certo? Então, a matemática básica, ela é, sim, muito importante. Então, é um momento você sabia, mas é um momento muito mais assim, porque a importância da matemática básica. Então, o momento, você sabia? Você sabia que as temáticas abordadas na prova do Enem, elas são divididas em capacidades e habilidades? Isso se chama matriz de referência. Então, para cada parte do Enem que eles usam lá, né? Para cada tema do Enem que você estuda, ciências e suas tecnologias, ciências e suas linguagens, né? E suas tecnologias, ela tem as suas capacidades e habilidades. E isso se chama matriz de referência. A matemática tem 7 competências divididas em 30 habilidades. Você sabia? Eu não sabia, mentira. Eu não sabia mesmo, até esses tempos atrás. E daí fiz Enem e fiquei muito chocada, porque realmente dá pra você ler e falar assim, nossa, isso daqui é de tal habilidade, de tal competência. Manja, manja. Certo? Então, como é que estuda pra matemática do Enem? Você vai lá, pega, lê, primeiro, né? Você lê aquilo lá, a matriz de referência, fala, olha, isso daqui tá na aula tal, na apostila tal, aula tal. É assim que faz. É a mesma coisa que você faz para edital da federal. Você pega o edital da federal e lê
todos os temas que a federal vai te cobrar e fala, nossa, eu vou estudar por isso. E pega o edital e vai estudando pelo edital mesmo. Certo? É assim que você vai fazer para estudar para concurso público, é assim que você vai fazer para estudar para os vestibulares, e é assim que funciona, certo? Então, costumem a pegar essas coisas, todos esses editais e todos esses documentos que todas as instituições disponibilizam, porque eles são ferramentas facilitadoras. São difíceis de entender às vezes, mas elas são ferramentas facilitadoras, certo? Então, a nossa aula 1, ela é porque ela existe. Eu peguei aí um gráfico, que é o gráfico que a gente mais adora, que é o gráfico de pizza, que é um gráfico feito lá do GE, do Guia do Estudante. Eu peguei sobre... Eles fizeram um gráfico separado em proporções, né? Em porcentagens das áreas da matemática. O que acontece? A gente tem ali análise combinatória, geometria, aritmética, escala, razão e proporção, gráfico, estatística, tudo que cai separado por porcentagem. Uma coisa que eu digo para vocês, eu fiz a ENEM ano passado. O que aconteceu? Todas as áreas da matemática, o que tinha? Conta. Conta de boa? Dependia. Mas tinha a conta de matemática básica. E tinha conta que demorava a fazer. E assim, eu sou quase engenheira, então eu sou acostumada a fazer tudo na calculadora. Então, assim, cheguei lá, tava meio enferrujada. Tava meio enferrujada para fazer as contas. Então, eu demorei tempo pra cacete pra fazer a prova. Faltou tempo pra terminar o Enem. Sério, professora, faltou tempo. Faltou tempo pra terminar o Enem. Porque eu me... Nossa, tem uma cuspida gigante agora. Porque eu me bati pra fazer as contas de matemática básica. Hidratadinho aqui, né? Ou álcool, vocês nunca saberão. Me bati muito para fazer as questões de matemática básica. E as contas de matemática básica. Questão, assim, tipo, sabia resolver a questão, tipo, é só dividir esse daqui por esse daqui que eu vou conseguir chegar no resultado. Beleza, é isso aí. Só que daí o resultado tá na terceira casa decimal da divisão, cara. E daí, nossa, eu demorava um caceta pra fazer a tabuada do 7. Nossa, sério, é assim... Dei uma bugada bonita, não consegui terminar de fazer a prova de matemática. E assim, eu não tô falando assim, não consegui terminar 3 questões. Eu não consegui terminar, tipo, 11 questões. Não consegui, eu li, mas não consegui fazer, porque faltou tempo mesmo pra eu conseguir fazer a prova. Porque eu fiquei meio que perdida no tempo para conseguir fazer a prova por causa da matemática básica. Faltou a matemática básica. Por isso a importância, por isso que eu tô tomando o tempo dessa aula, que é curta, para falar isso, para falar da matemática básica, certo? A importância dessas 7 aulas. Tomem tempo para poder separar certinho o que vocês têm dificuldade, o que vocês já estão dominando. Separem, tipo, prova. Questão com divisão de vírgula, tô dando uma perdida no tempo. Pega o celular para fazer conta? Pega o celular para cronometrar. Essa questão aqui, geralmente o povo tá demorando 3 minutos para fazer, eu tô fazendo 7 minutos. Então, assim, o que tem essa questão? Questão é de divisão. Essa questão é de multiplicação. E separa por temas e fala assim, vou procurar na internet. Se você procurar qualquer coisa, lista de divisão, lista de multiplicação, você vai encontrar várias coisas. Se você não quiser procurar na internet, pode também conversar com a gente, que a gente também vai disponibilizar a lista para vocês se vocês pedirem, certo? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, professora, isso aqui não era uma aula sim, e a aula tá chegando, tá? O que eu quero dizer é, aproveitem essas 7 aulas de matemática básica, porque ela é sim base para todas as outras aulas, e ela vai te fazer falta se você não levar a sério. Levem a sério as 7 aulas de matemática básica. Suave? Suave. Passante? Passare. Mas uma coisa que eu queria falar do Enem. Nossa, professora do céu, cadê a aula? Calma, tá chegando. Por que você vai falar assim, professora, foda-se, eu sei... eu fico fazendo as contas da calculadora, mas o meu pensamento tá bom. Tipo, eu consigo raciocinar rápido, eu consigo resolver as coisas rápido, mas tipo assim, foda-se, eu vou conseguir resolver normal. O Enem tá aí para fazer você falar, teoria da resposta ao item. O Enem é corrigido por esse TRI. O que é essa porcaria? É uma teoria anti-chute. Então é o seguinte, se você acerta, tipo, níveis de questões, 10 questões fáceis, e você erra 10 questões difíceis e acerta uma questão difícil, vamos supor, você acertou uma questão difícil e acertou 10 fáceis e uma difícil. Não me embananei. Vou voltar. 10 fáceis e uma difícil.
e você errou todas as outras difíceis, ele vai achar que você chutou a difícil, mesmo que você tenha feito o raciocínio certo, entendeu? Então, assim, mesmo que você raciocine certo, na hora de você fazer a sua conta de matemática básica, vai fazer falta. Seja pelo tempo, seja pela habilidade, seja pela agilidade, seja pela velocidade do teu pensamento, certo? Matemática básica é importante, a gente está aqui para isso. Essas 7 aulas estão aqui para isso, certo? Teoria anti-chute, então tá aí. Essa aí foi meio ruim, né, professora? Foi meio ruim, mas estão aí para isso, né, gente? Vamos lá, prosseguindo. Agora a aula 1 de verdade. Agora eu vou prosseguir. Vamos lá. Tirei um print da telinha de vocês, é bom, né? Tirei um print da apostila de vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a manipulação dos números reais, propriedade da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, certo? Vamos então para a adição, nosso querido titio dicionário Michaelis, tá? O Michaelis diz o seguinte, o que é adição? A adição é o ato ou efeito de adir. O que é adir? Adicionar, acrescentar, adicionação. Você não botava fé que adicionação era uma palavra, né? Então agora você já pode falar para sua mãe, mãe, a aula de matemática hoje aprendi uma palavra nova. Adicionação. Cuspi de novo. Adicionamento também, tá? Aí esse mate um pouquinho mais forte ali. O que é esse mate do dicionário do Michaelis? Esse mate vem de matemática. Sério, vem de matemática. O que é isso aí, ó? Operação que tem por fim, dados 2 ou mais números, achar um outro que contenha tantas unidades quantas houver dos números dados. Uma soma. Certo? Então, a adição é uma soma. Vamos lá. Nós temos duas propriedades muito boas na nossa adição, né? Muito boas, são boas. Elas são duas propriedades, então elas servem para todo mundo inteiro, que é a propriedade associativa e a comutativa, certo? Associativa é o seguinte, se eu tenho 3 termos associados, se eu somo 2, depois, ou eu somo os outros 2, depois adiciono o terceiro, a ordem não vai fazer diferença. E a propriedade comutativa é se eu inverter A mais B ou B mais A, também não vai fazer diferença, certo? É o famoso, se eu vou na quitanda, compro 3 abóboras, depois eu volto e compro mais 4 abóboras, eu vou ter 7 abóboras. Se eu vou e compro 4 abóboras, depois eu vou e compro 3 abóboras, eu continuo tendo 7 abóboras, certo? E o elemento neutro da soma é o zero. Por que é o zero? Porque se eu adiciono zero a qualquer coisa, eu não vou mudar nada. O elemento neutro é zero, porque não vai mudar, não vai fazer diferença nenhuma, certo? E ali é o nosso querido professor fazendo uma adição, certo? Fazendo as nossas meninas superpoderosas, nossas queridas, nossas salvadoras do mundo aí, adicionando tudo que é de bom. A subtração, vamos lá. Subtração é o ato ou efeito de subtrair. Ele tem um C entre achei poético esse, que tem um C entre parênteses, que é tipo, você pode subtrair, que é você ir lá e subtrair, ou você pode se subtrair, que é tipo, eu vou me retirar aqui, entendeu? Poético, achei poético. Apropriação fraudulenta da propriedade alheia, ou seja, o roubo. E aí é subtração, operação por meio da qual se retira um número ou uma quantidade de outro número ou outra quantidade, uma diminuição. Então aí é subtração. Temos o x menos y igual ao z. Tudo que está antes do igual a gente chama de diminuindo e subtraindo. O que eu subtraio é o subtraindo. Então, se um é subtraindo, o outro é o minuendo, certo? E o que está depois é o resto, beleza? Vamos agora para a multiplicação. O que é multiplicação? Olha só, peguei de novo do titio Michaelis lá. Temos duas partezinhas que estão um pouco mais fortes ali, que é o arite e o auge, tá? Vem da aritmética e da álgebra. Eu vou ler só essas duas partes, que é o que importa pra gente. Na aritmética, a operação aritmética que consiste em repetir um número chamado multiplicando, tantas vezes quanto forem as unidades de outro, chamado multiplicador, para achar um terceiro que representa o produto dos dois, certo? Na álgebra, no conjunto dos números reais, o produto dos seus valores absolutos, acrescidos do sinal mais, se os valores forem do mesmo sinal, e de menos, se não forem do mesmo sinal, certo? Então, isso é a multiplicação. Coloquei um exemplo aí da nossa querida biologia, da Maíra, eu acredito que, na verdade, seja do Fontana, que é uma reprodução assexuada, que é aquela que você faz com você mesmo,
não sei, é uma reprodução assexuada, que é tipo a pessoa se multiplicando ali. A pessoa não, né? O negócio ali, o bicho. Não sei se é bicho também. Que confusa. O negócio se multiplicando ali. Certo? Uma multiplicação, uma reprodução assexuada. Beleza? Uma bipartição? Talvez, nunca se saberá. Vamos lá. Multiplicação de novo ainda. Temos a nossa propriedade associativa, temos a propriedade comutativa e temos a propriedade distributiva. São 3 propriedades na multiplicação, certo? Nós temos associativa e comutativa, são bem parecidas com a da adição, tá? Que é a mesma coisa se eu multiplicar 2 pares, depois multiplicar... Se eu multiplicar um par e depois multiplicar pelo terceiro termo, ou multiplicar o segundo par pelo terceiro termo, não vai fazer diferença nenhuma. E a propriedade comutativa é se eu multiplico A vezes B ou B vezes A, não vai fazer diferença. Que é por isso que a gente tem números iguais na tabuada. 2 vezes 3, 3 vezes 2, 5 vezes 6, 6 vezes 5. Essa ordem não vai fazer diferença. O que mais tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade mesmo, é na propriedade distributiva. O distributiva vem do distribuir. O que temos? Se eu tenho A que multiplica B mais C, eu vou distribuir essa multiplicação. O meu A multiplicado pelo B mais o meu A multiplicado pelo C. Professor, se for negativo, eu só vou carregar o sinal. Se for A multiplicado por B menos C, vai ser A multiplicado por B menos A multiplicados por C. Professora, se não tiver parênteses, se for A vezes B menos C, você vai fazer A vezes B e vai subtrair o C do resultado dessa multiplicação. Os parênteses fazem todas as diferenças neste caso, certo? Então, tomem cuidados na hora que vocês forem resolver os exercícios, porque o parênteses vai fazer diferença. Se tiver parênteses, quer dizer que é o seguinte, está distribuindo, o A está distribuindo a multiplicação para todos os outros termos, né? No caso que está anterior ao parêntese. O elemento neutro da multiplicação, então, vai ser o 1, porque é ele que não vai mudar nada. Ou seja, a minha multiplicação, se eu multiplico por 1, não vai mudar nada o meu resultado. Por isso que o 1 está em todas as tabuadas, né? Multiplicado pelo primeiro número. Pelo número por ele mesmo, né? Que é sempre o resultado dele mesmo. E ali, um XX prelimpante, para vocês verem a multiplicação bem felizona. Certo? Agora, a nossa última parte, que é a parte da divisão. De novo, tirei do Titio Michaelis, tá? Da aritmética, vou pular um pouquinho lá para baixo, tá? Operação com que se procura descobrir quantas vezes um número está contido em outro. Sério. Quando eu divido 8 por 2, o que eu estou querendo saber? Quantas vezes o 2 está contido no 8, certo? Se você ainda não está feliz com essa explicação, vamos ler lá em cima. Ato ou efeito de dividir C. Tá aí de novo a nossa parte poética, em 2 ou mais partes. Então, eu posso cortar os meus braços? Posso. Eu vou estar me dividindo, certo? Ou eu vou lá e pego um bolo e divido. Eu vou lá e divido, certo? A relação de dividir. Essa foi muito ruim, meu Deus. A segunda lá, parte ou porção de um todo que se dividiu, fragmentação. Ele tá falando sobre a divisão, certo? E ali nós temos o Fruit Ninja fazendo uma divisão ali. O Fruit Ninja da vida real fazendo um corte no watermelon. Certo? Então, vamos lá. Um terminho. Mais uns terminhos para vocês só terem uma noção. 7 divididos por 3, então, nós temos lá o nosso dividendo, o nosso divisor, o nosso resto e o nosso quociente, certo? Mais um jeito de mostrar. 7 divididos por 3, nós temos o nosso numerador, falei em inglês agora, o nosso numerador e o nosso denominador, certo? Só uma coisinha, então, por curiosidade, que é a nossa prova real, né? O quociente vezes o divisor mais o resto, tá errado ali. Eita, professor, errei. O quociente vezes o divisor mais o resto, ele tem que dar o dividendo, certo? Então, esquece que tá ali, vou voltar. Quociente vezes divisor. 2 vezes 3, 6. Mais o resto, 7, certo? Que é igual ao dividendo, Certo? Dúvidas até agora? Que saudade de vocês. Valor absoluto ou módulo. Nessa hora da aula eu perguntava, gente, o que é módulo? Sempre tinha uma pessoa, professora, módulo é o que deixa o número positivo? E eu falava, eu estava esperando essa resposta, mas não, nananina não. O módulo não é o que deixa o número positivo. Por quê? O módulo é uma distância, por isso ela é sempre positiva. Se eu falar assim, gente,
que tem a ver com essa imagenzinha que eu coloquei aí para vocês, que é uma orientação, certo? Então, ali eu coloquei uma reguinha, uma escala, que vai de 0 a 4, de 0 a -4. Se esse gatinho, por exemplo, esse gatinho está andando, e esse gatinho está no 0, e esse gatinho foi para -4, quantos metros ele andou? 4. Ele não andou a -4 metros, porque é uma distância, não tem como ser negativa. É para isso que serve o módulo, que daí ele é feito por duas barrinhas assim, certo? Duas barrinhas, uma de cada lado. O módulo, então, deixa sempre negativo, professora? Deixa sempre positivo, professora? Deixa sempre positivo. Mas por quê? Porque é uma distância. Não é que ele tem o poder misterioso de deixar sempre positivo. Módulo é distância. Ele mostra a distância daquilo até o centro, até o 0, né? Até o centro que você está fazendo a sua orientação ali, tá? Até a origem. Então, por isso, sempre positiva. Certo? Suave. Agora, nossos jogos de sinais, eu tava pensando em como é que eu ia fazer isso aqui e eu montei esse esquema, tá? Espero que vocês entendam, porque é meio confuso, mas para entender é suave. Então, vocês vão separar em dois grandes partes da aula, assim como eu separei lá no começo. Adição, subtração, multiplicação, divisão. A adição e subtração é o seguinte: sinais iguais, você vai somar e vai conservar o sinal. Certo? Como assim, professora? -2, -3. Você vai somar os dois números e vai esquecer o sinal. 2 e 3. 5. E agora você vai conservar o sinal. O sinal não era negativo? Sim. Então, é -5. E se for +2, +3? Então, você vai fazer 2 mais 3, 5. Qual era o sinal dos dois? Era positivo, então +5. Certo? Então, se os sinais forem iguais, você soma e conserva o sinal que você tinha dos dois números, tá? Se os sinais forem diferentes, você vai subtrair os números e você vai conservar o sinal do maior, que é o que faz sentido. Por exemplo, se eu tenho 5 positivos e vou tirar 2 negativos, eu não vou ficar com 3 positivos? Pensa agora pela minha leizinha que eu coloquei ali. Sinais diferentes. Eu tenho -5 mais 2. Então, eu vou subtrair 5 menos 2, 3. E vou conservar o sinal do maior. O sinal do maior não era o 5 e ele não era positivo? Então, mais 3. Sempre vai vencer o sinal do maior. Certo? Agora, de multiplicação e divisão é mais fácil ainda, porque vai valer aquela lei que vocês já sabem de cor salteado. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos. Sinais iguais, resultados positivos. Sinais diferentes, resultados negativos. É isso, certo? Tá ok? Tá ok. Então é isso, gente. Fim, muito obrigada, arigatô. A gente já se encontra, então, nas aulas de resolução de exercícios. Até a próxima.